Bom, hoje nós vamos falar sobre o tecido cartilaginoso. Nós vamos destrinchar todo esse assunto, explicando certinho o que ele é, como ele age no nosso organismo, tudo. O tecido cartilaginoso, ele é uma espécie de tecido especializado. O que isso significa? Ele tem uma função muito específica no nosso corpo. E que função é essa? Essa função é que, por exemplo, quando a criança, o embrião, ele está dentro do ventre da mãe, esse tecido ele vai constituir o primeiro esqueleto. Obviamente que depois ele é trocado por tecido ósseo, mas o primeiro esqueleto do embrião é tecido cartilaginoso. Bom, outra função dele é que ele é muito resistente a impacto. Então ele está posicionado em regiões estratégicas do corpo para poder ajudar o tecido ósseo na função de sustentação do corpo. Outra coisa muito importante também, que tem a ver diretamente com os nossos ossos, é que eles acabam, por serem muito rígidos, eles acabam tendo um certo atrito, se fosse só entre eles. Então, o tecido cartilaginoso ele vai ficar no meio, justamente para ajudar no deslize, assim não tem o desgaste dos ossos. Bom, uma das suas características é que ele é avascular, ou seja, não tem vasos sanguíneos nele. Então, o sangue diretamente ele não nutre. Então, ele vai servir como se fosse uma esponja. Ele vai pegar tudo que tem ao redor dele, os outros tecidos que estão em volta, para se nutrir. O que acaba dificultando, em certa parte, a regeneração dele. Por quê? Porque como ele é nutrido pelos outros tecidos, essa absorção dos nutrientes ela é muito lenta. Então a recuperação dele também é muito lenta. Por exemplo, quando você fratura o joelho, você machuca ele porque você forçou demais. Ou então quando você fura a orelha tendo um brinco ou um piercing, acaba demorando bastante para ele recuperar justamente por causa disso. Mas ele também tem várias funções, ele é muito elástico, ele vai ajudar os tecidos em várias coisas também. Bom, e quais são os tipos existentes de cartilagem? Bem simples, nós temos 3 tipos de cartilagem. A primeira e a mais comum no nosso corpo é a cartilagem de hialina. O que essa cartilagem faz? Ela tem todas as propriedades, ela é flexível, ela suporta muito bem o choque, como já falei, é ela que é o primeiro esqueleto do embrião e justamente ela que vai ficar entre a área das articulações. É ela que vai ajudar no deslize entre os ossos, para que não haja atrito. Ela é muito importante no nosso corpo. Sem ela, os ossos eles ficariam batendo um com o outro, haveria o desgaste, seria muito ruim no nosso corpo. A segunda é a elástica. Como o próprio nome já diz, ela tem todas as características do tecido cartilaginoso, só que ela também é um pouco mais elástica, devido à constituição dela que é um pouco diferenciada. Ela é encontrada principalmente aqui na orelha, tanto é que ela é mais flexível, por assim dizer, e aqui na epiglótica. E por último, mas não menos importante, nós temos o tecido cartilaginoso fibroso. Esse tecido, esse tipo de cartilagem, ele vai constituir principalmente a parte da coluna cervical. Ou seja, junto com o tecido ósseo, ela vai ajudar a proteger a espinha, a medula espinhal. E, bom, agora que nós também vamos falar sobre algumas doenças que afetam o tecido cartilaginoso. Bom, o tecido cartilaginoso, nesse caso específico, ele acaba sofrendo uma inflamação e também enrijecendo. Portanto, geralmente causa muita dor à pessoa. Que fatores causam uma artrite e artrose? Simples. Uma doença autoimune. O que é isso? É quando o nosso próprio sistema imunológico, ele por alguma razão ainda desconhecida, ele acaba atacando
uma parte do nosso corpo, no caso, a cartilagem. Bom, além disso, também há fatores como, por exemplo, má alimentação, também traumas, ou seja, quando você sofre alguma queda ou você é atleta, levanta peso, você pode causar dano caso você exceda a quantidade de peso que ele ia suportar, porque como ele resiste a choque, ele acaba ajudando nessa parte. Porém, caso tenha excesso, pode causar dano, pode causar um trauma, desgastes, seja em atletas, porque eles acabam utilizando demais algum tipo de articulação, acabam desgastando demais, ou também pelo tempo, ou seja, boa parte da artrite da artrose afeta principalmente a terceira idade, justamente por causa desse desgaste. Nós também temos a hérnia de disco. Como eu já falei, caso a má postura e também junto com o excesso de peso que você não consegue carregar também numa postura mais errada, uma postura considerada errada, pode acabar fazendo com que esse tecido, que no caso é o tecido cartilaginoso fibroso, que ele, como ele é um pouco mais mole, ele acaba saindo, por assim dizer. Então ele acaba afetando e pressionando a medula espinhal. Por isso que ele muitas vezes ele causa muita dor. E por último nós temos a chikungunya. A chikungunya, como nós já sabemos, ela é causada pelo Aedes aegypti. E o que acontece? O vírus, quando ele entra no nosso corpo, ele se direciona à parte das articulações. Então, o nosso corpo ele tenta atacar o vírus e ele acaba inflamando essa região das articulações como um todo e também enrijecendo. Por isso que causa muita dor. E por último, nós temos aqui a prevenção. Como eu já falei antes, que ele é avascular, ou seja, ele não é irrigado diretamente pelo sangue, e sim ele pega tudo em volta, um dos cuidados importantes a se ter com a cartilagem é a hidratação, porque, por exemplo, se você for no pet shop e comprar algum tendão, algum biscoito feito desse tipo de tecido para o seu animal de estimação, você vai ver que é um tecido duro, ele quebra, ele não é elástico. Agora, se você vê, por exemplo, seja em algum tipo de mercado, ou até mesmo quando você vai preparar algum animal, você vê que a cartilagem ela é mole, ela é resistente, ela é muito elástica. Então a hidratação é fundamental para que esse tipo de tecido tenha suas características e possa funcionar de maneira adequada. Outra coisa também muito importante é a alimentação. A nossa cartilagem, ela tem um tipo de alimentação específica, ela precisa de muito colágeno. Então, consumir gelatina vai ajudar muito. Outra coisa também que vai ajudar muito a você preservar o seu tecido cartilaginoso, vai proteger suas articulações, é se alimentar. Principalmente eu acho que da galinha, se eu não me engano, ela tem muita cartilagem, então você pode comer para ajudar. Ou então, caso você não goste de se alimentar de cartilagem, você pode ingerir pílulas de colágeno, que vai ser a mesma coisa, vai ter a mesma função. Outra coisa que vai ajudar muito no tecido cartilaginoso é fazer vários tipos de exercício, porque ele vai ajudar a cartilagem de todo o corpo, você vai movimentar a cartilagem de todo o seu corpo. E também, com essa diferenciação, ao invés daquele mesmo exercício, você também acaba estimulando ele a se renovar. Ou seja, a prevenção para você ter um bom tecido cartilaginoso e evitar tanto essas doenças quanto qualquer dos tipos de desgaste ou trauma no seu tecido é uma boa hidratação, beba muita água, se alimente bem, e principalmente com bastante colágeno ou gelatina, e principalmente faça exercícios. Outra coisa também que afeta muito são fatores de risco, como por exemplo o excesso de peso, porque ele faz com que o tecido ósseo e também a cartilagem fiquem sob pressão, às vezes mais do que eles aguentam, e consequentemente causam trauma. Bom, é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui.